Olá, tudo bem com você? Bom, hoje a gente vai falar sobre bloqueios mentais, né? Para mim sempre foi um grande dilema isso. Será que eu desbloqueio antes ou vou com medo mesmo, né? Ou vou com medo mesmo ou desbloqueio antes, tanto faz a ordem. Isso é uma coisa que para mim ficou um bom tempo assim na minha cabeça, porque a gente escuta, né, entre aspas, esses gurus que tem na internet, vai com medo, você tem que ir e tal, e a gente tem que analisar alguns pontos, né, às vezes em questão de algum tipo de coisa que exige força, né, às vezes ir com medo pode ser que resolva, né, pode ser que dê certo, só que em assuntos que são relacionados à criatividade, por exemplo, escrever, fazer um vídeo como esse, né? Que se você estiver fazendo de uma forma assim, sem roteiro, sem nada, que você quiser fazer uma palestra, sem uma base, quiser ser espontâneo e falar de forma natural, sem a criatividade, ou fazer um desenho. Se você tiver medo, você vai se desconectar. Quem estuda um pouco mais da criatividade sabe que um simples medo te desconecta da tua essência, que é da onde que vem a criatividade, e aí você fica no mental e trava, né? E eu sempre gostei mais de trabalhar da forma mais criativa do que de uma forma na força, na questão de roteiros, tal, essas coisas assim, pra mim não funciona, né? Pelo menos eu tentei muitas vezes, até certo tempo não funcionou. Talvez era porque era para falar de forma mais espontânea mesmo. E o que acontece? Quando você vai com medo mesmo, eu já fiz muito isso, né? Eu lembro que eu tô falando do vídeo porque é um dos meus maiores bloqueios. Mas quando eu tinha 19 anos, eu tinha uma empresa e eu não tava nem aí, tipo, tinha um pouquinho de medo, só que o meu nível de energia tá alto. Então, quando você tá com nível de energia alto, se você tiver um certo medinho ali, pode ser que você cure aquele medo, né? Ou pode ser que ele fique lá ainda enraizado. Mas eu conseguia ir naqueles Mix TV e tal, para oferecer meus produtos para venda pela TV e tal, não tinha muita internet, hoje eu tenho 42 anos, né? Mas naquela época não tinha muita questão de vergonha, eu tinha uma certa receio e tal, e aí depois foi piorando, parece que eu fui ficando bundão assim, com o tempo, e eu não conseguia fazer mais coisas que eu fazia antes, né? Então, como que a gente tem que analisar? Vamos falar que a causa, eu trabalhei algumas centenas de medos para poder trabalhar aqui, para poder falar nessa câmera, né? Então vamos dizer assim, que eu tinha um medo de passar vergonha em público, né? O primeiro medo de passar vergonha em público. Aí eu tinha medo que fosse recriminado, que alguém reclamasse, eu falasse que eu estava errado, ou eu falasse alguma coisa que me ofendesse, né? Ou alguém mandasse eu calar a boca, por exemplo, né? Cala a boca, você está falando besteira. Então, o que acontece? Eu tive algumas coisas assim, por exemplo, da criação, que na época falavam, meu pai às vezes falou assim, cala a boca, fica quieto, você está falando besteira, né? Então não tinha muito essa questão de poder expor minhas ideias. Então eu tive esse tipo de criação, tal. Hoje eu entendo por quê, agradeço meu pai e tal. Mas eu também já passei vergonha em público. Então, tipo, quando eu tinha 11, 12 anos, eu também passei vergonha em público lá na escola. E quando eu também era novo, eu fui falar minhas ideias e me recriminaram para apresentar um trabalho, tal, às vezes alguém reclamou. Então vamos passear daí. O que acontece? Naquela época, com 19 anos, eu estava com muita energia. E aqui, para quem não viu o primeiro vídeo ainda, é muito importante ver o primeiro vídeo para você poder entender aqui a lógica, tá? Então, se você quiser pausar, eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui
E aí talvez seja interessante você ir para lá e depois voltar nesse, mas vamos dizer assim. Quando eu tinha 19 anos, né? O medo de calar a boca, medo tava aqui no -1, né? E aí eu tava com nível de energia alto. E aí, quando a gente tá com nível de energia alto, a gente consegue até passar pelos nossos medos. Mas enquanto você não tiver consciência deles, na grande maioria das vezes eles não vão se resolver sozinhos. Eu não refletia naquela época. Eu não parava para olhar, porque você tem que sentir aquilo lá, olhar para aquele medo e fazer algum tipo de tratamento. Às vezes, na grande maioria das vezes, só de você ter consciência o porquê que você tem aquilo, aquele sentimento emocional que te ataca, que te emerge naquele momento que você vai fazer determinada ação, só de você ter isso já pode ser que você consiga superar. E aí eu fui deixando. E aí depois ele vai aumentando com o tempo. Aí vai acontecendo as coisas e aí você vai tendo esse medo de se expressar. Né? Aí ele vai ficando -2, aí quando eu tinha lá com quando eu tinha lá meus 30 anos, ele estava, por exemplo, no -3 aqui. O que acontece? Aí ele vai começando a travar, você vai começando a procrastinar, você vai começando a esquivar. Com 35 anos, e tudo é um exemplo, tá? Com 35 anos, vamos dizer que ele está no -5. A emoção já fica maior de você passar vergonha. Então ele já começa, você já evita, neguinho vai te empurrando ali para você pegar. O que acontece? Há uns 3 anos atrás, eu contratei a moça para poder me acompanhar. E aí eu fui na frente da câmera, eu tive uma síndrome do pânico, que falam que é síndrome do pânico, usa esse termo, eu não sou muito a rótulo, mas falam que eu comecei a passar mal, achei que ia morrer só de entrar na frente de uma câmera. E eu acredito que tanto que eu fui deixando embaixo do tapete, que ficou -10. Então, mesmo quando tá ali no -10, que tá travado mesmo que você tenha um grande potencial de energia, uma grande energia, às vezes você malha, às vezes você faz algum exercício aí de aterramento e tal, só que você vai lá, provavelmente você vai travar. Só de pensar naquela situação, você já começa a passar mal. E aí, às vezes a gente olha assim, vai com medo mesmo? Será que nesses casos adianta ir com medo mesmo? Porque o que vai acontecer? Você vai gastar toda a tua energia e provavelmente você vai abandonar aquilo. Você vai falar, não é pra mim, não é pra mexer com isso. Sendo que, se você fazer um trabalho nesse medo aí, você vai fazer um trabalho, você vai emergir ele. Sempre a gente trabalhar é importante. Então tem algumas formas. Tem gente que apenas eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas coloca um pano em cima ali também, daquilo ali, para você não sentir, e aí você não trabalhou quando não vem aquela emoção. Então às vezes você faz só os realinhamento ali dos chakras, mas isso daqui não teve consciência, isso daqui ainda tá lá. Ele só deixou de ativar, então você vai sentir melhor. Só que quando você vai trabalhar o medo, você sente ele, por isso que ninguém quer mexer com isso. A pessoa quer deixar ali o máximo que for. Só que e se for algo que a tua alma pede para você fazer? Por exemplo, eu sentia que a minha alma pedia para poder trabalhar, fazer os vídeos, contar a minha história, contar o que eu tiver, compartilhar com as pessoas o conhecimento que eu tive, as experiências que eu tive. Não me considero como professor, que é mais para compartilhar mesmo, né? E o que acontece? Eu sentia isso, sentia uma grande vontade só de pensar nisso, aí eu ganhava energia, às vezes eu tava animado, vou gravar, caía. Isso foi muitas vezes que eu fiz, né? De marcar a equipe, até cineasta foi lá para tentar fazer, eu fazendo o roteiro e tal, quase tive um surto. Então, o que acontece? Você vai tentar, você vai fazer curso. Só que se você não tiver consciência do que está te travando aqui, você vai
vai desistir por um tempo, aquilo vai somatizar, porque tua alma tá pedindo aquilo, no fundo você sabe que você quer, e aquilo vai te trazer uma dor interna, às vezes mesmo ali debaixo do pano, mas aquilo lá vai te fazer beber, vai te fazer usar droga, vai te fazer alguma coisa, porque você não curou aquilo ali. Então, o que acontece? Se você fazer um trabalho aqui de medo, por exemplo, assim que nem a técnica que eu uso, você tem consciência do medo, você trabalhou ele, você vai só sentir, vai emergir. Liberou aquele medo, a hora que você soltar, que às vezes demora uns dias, uma semana, um mês, 15 dias, então varia muito de cada pessoa, depende da pessoa soltar o medo, que às vezes ela não quer soltar, aquilo vai aliviar e ela vai pra câmera e vai falar naturalmente. É que nem eu trabalhei tanto medo, aí eu me forçava, depois que eu falei, quer saber de uma coisa? Larga a mão. Aí começou a vir a ideia, eu vim aqui na frente da câmera e gravei outro vídeo. Eu não me programei pra fazer aquilo. Por quê? Foi na hora que eu soltei, porque eu ficava me forçando aquilo e ficava ainda, não deixava aqueles medos que eu trabalhei ir embora. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente faz um trabalho, mas fica forçando, porque as coisas têm que ser natural. Tem que acontecer. E eu descobri que até para título eu ficava me forçando, tem que falar, não, vai lá, que nem hoje eu fui na academia aqui, eu tava subindo, não sabia nem qual título que é. A hora que eu entrei no elevador, vem eu falar, vou falar desse tema, beleza, liga a câmera, fala do tema. Então as coisas têm que fluir assim. Se não estão fluindo assim, é porque tem alguma coisa errada. Só que tem alguns momentos que é um medo que talvez é do novo. Aí quando é coisa nova, que é aquele desconforto ali do novo, todos nós temos quando é algo do novo, e não é algo associado a coisas traumáticas lá de trás, não tem problema. Aí é um medo que vai com medo mesmo. Porque aí você vai superar aquela questão e vai. Mas se tem algo traumático, às vezes vale a pena parar, trabalhar aquilo e fazer, porque senão o que acontece? Se você ficar forçando, você vai lá na câmera, aí está no -3. Vai chegar, você vai forçar uma vez, não vai dar certo. -4, -5, vai travar, vai começar a passar mal. E tem muita gente que está indo pro remédio por causa de um negócio desse. Por isso que eu falo, até eu vou fazer um outro vídeo também sobre isso, tem muitos vídeos para fazer, mas que nem, por que eu a mentor do autodesbloqueio? Porque você tem que aprender, eu não curo ninguém, nem desbloqueio ninguém, eu falo que eu sou mentor de autodesbloqueio. Porque eu ensino a pessoa a se curar, a se autodesbloquear. Então ela vai lá ter as ferramentas, como se analisar, como eu fiz comigo e tal, para ela não chegar nesse ponto. Porque quando a gente sente que é algo que a gente tem que fazer, não adianta ficar enrolando, não vai ficar aquilo lá forçando. Toda vez você vai olhar para aquela área da vida e vai ficar forçando. Às vezes você vai lá, você quer um namorado ou uma namorada. Você teve um trauma de traição, aquilo ali, não, vai tentar, vamos tentar. Só que a gente focando também para a lei da atração, se você tem um medo ali de ser traído, você vai atrair outro cara que vai se trair, outro cara que vai trair, outro cara que vai trair, vai rodando aquilo ali. E sempre vai pegar. Então uma hora, e aí você pega o segundo, aí vai -3, -4, -5, vai chegar uma hora, isso aqui é um gráfico só para ilustrar, tá? Vai chegar uma hora que você vai chegar no -10 e você não quer mais saber de relacionamento. Ou então você quer se comunicar com os amigos ali, e aí você vai numa turma de amigos, você sempre é o quietão lá, não fala. Você vai, cada vez você vai lá, -3, -4, -5... eu vou, tenta se comunicar. Você tá com medo, você não vai ter criatividade, você não vai conversar. Então, aí você vai chegar uma hora que você nem sai mais, porque, não, eles vão ficar falando, fala alguma coisa e tal. Então, é assim, pelo que eu entendo, tá? Pelo que eu estudei. Então, a questão por exemplo, empreendedores que já quebraram. Você já quebrou. Eu bem dizer assim, eu falo que eu quebrei 7 vezes. Teve empresa que eu desisti e tal. Mas a primeira vez, com 19 anos, com 3 anos, imagina o trauma.
Eu fiquei na época, começou uma crise, eu tava com caixa positivo, todo mundo pago, beleza, fui querer segurar funcionário por mais 6 meses. E aquilo gerou um prejuízo aí, mais um monte de coisas que foi rolando, que não vendia. Então eu vendia 300 equipamentos, passou a vender 20. Eu segurando mais os funcionários, mais um monte de coisas que foi rolando, foi quase $500 mil na época, há 20 anos atrás, de dívidas. Então aquilo trouxe trauma, e depois, não trabalhei aquilo, vou montar outra empresa, vou montar outra. Cara, chegou uma hora que parou. Tanto que eu tive que parar 3 anos da minha vida para entrar dentro do quarto, para trabalhar todas essas questões da empresa, porque eu falei, cara, chegava a um certo ponto, travava, porque na hora de contratar eu tive um monte de processo trabalhista, eu tive um monte de coisa, de cobrança, então vinha um turbilhão na minha cabeça. Aí e o universo é assim, ou você está crescendo ou você está caindo. Chegava um ponto que era de crescer, eu não crescia, caía de novo. Então, qual que é a ideia? É para você entender, até se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunte aqui embaixo, né? Lembra de clicar aqui para curtir, compartilha com o teu amigo que tá lá batendo a cabeça, tentando, e me segue também no Instagram, tá? Eu sempre dou um toque por lá. E eu vou deixar também um artigo aqui que eu pus sobre, muita gente está me procurando, que é sobre pessoas que despertaram espontaneamente. Então eu fiz um artigo esses dias, era um outro bloqueio que eu tinha de escrever, esse deu trabalho, mas consegui fazer meu primeiro post, então dá uma olhadinha lá. Então é isso, dá uma olhada sempre nessa questão. Se tiver muito negativo, vai trabalhar. E aí você tem que também ver como que você vai trabalhar. Você vai trabalhar sozinha, vai procurar um especialista. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de como eu procurar, até tinha anotado aqui, como escolher um mentor ou um terapeuta, eu posso te dar essas dicas aí também, porque tem gente que, se tiver bloqueio, você vai procurar e não vai te ajudar. Então, às vezes fazer um treinamento, eu fiz algumas dezenas de treinamentos. Então, às vezes a gente vai lá, faz um treinamento, vê um monte de coisa, que nem eu fiz alguns de 10 dias, direto. Só que às vezes você não trabalha aquele bloqueio. Então, às vezes você tem que, para trabalhar aquele, você tem que ir no profissional certo, na pessoa certa. E às vezes você pensa diferente também. Então, às vezes o que dá certo para todo mundo não dá certo para você. Então, você tem que aprender a se autoanalisar para identificar, para fazer do teu jeito. Que nem o pessoal queria fazer roteiro. Podia fazer o desbloqueio que fosse, não é o meu estilo da minha alma, não é o jeito que o meu cérebro pensa. Então não adianta eu querer forçar, às vezes, algo que não é a minha realidade. Às vezes a minha realidade está pedindo para fazer daquela forma, é daquele jeito, não é igual a ninguém, às vezes é único. Então é importante você tirar esses medos, que a tua intuição vai emergir, vai te dar o direcionamento correto, tá bom? Então é isso que eu gostaria de falar hoje. Por favor, comente aqui embaixo, curtam, compartilhem. E tamo aí, vamos fazendo uns videozinhos. Valeu, obrigado.